Olá, pessoal. E aí, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo da Outmarketing, promovendo aí para a gente conversar com pessoas e profissionais de marketing, de vendas, trazendo mais um conteúdo relevante. E hoje, com uma pessoa extremamente especial, um grande amigo nosso aqui da Outmarketing, que a gente é, já teve muitas trocas positivas, já aprendi muito, já me deu aula aí de consultoria, já fiz um curso com ele de um fim de semana inteiro falando sobre consultoria. Então, um grande professor e profissional de marketing que realmente todos nós admiramos muito aqui. Então, vou apresentar um pouco do Nino. Nino, depois você fala sobre você, mas o Nino Carvalho, ele é consultor e professor internacional, ele é autor do livro da metodologia PEND, que inclusive é o motivo da gente conversar aqui, que é uma grande metodologia que faz muito sentido para o mundo do marketing aí de qualquer empresa. E o Nino, ele é um dos pioneiros e mais respeitados e requisitados consultores de marketing na era digital, tanto no Brasil e fazendo carreira forte na Europa também. O Nino tá em Portugal fazendo algumas ações com alguns clientes lá, mais de 20 anos de experiência, então é um carioca aí que a gente sabe que traz um bom histórico profissional com grandes empresas, trabalhou em grandes projetos executivos e acadêmicos em mais de 30 países e, além disso, né, para a gente ter orgulho disso, que é o único brasileiro aí com a chancela da FCIM, né, então, que é a mais alta referência de marketing da comunidade europeia. O Nino, ele é professor, né? Como eu disse, ele, além dos cursos que ele mesmo faz, mas está em grandes universidades aí, mundo afora. Então, professor do IPAM lá em Portugal, no IPOG aqui no Brasil, na Karel Kroot na Bélgica, e, além disso, na Polônia, na Kosminski University, na ULM na Itália, na Universidade Europeia em Portugal, na Universidade de Coimbra em Portugal e na KJU na Hungria. Então, grandes referências aí, levando marketing, todo o conhecimento que ele tem mundo afora também. E, além disso, um keynote speaker, né, além do Digitalks, que é um outro parceiro nosso, ele também é um dos palestrantes e speakers do World Marketing Summit 2003, que é um evento do Philip Kotler. Então, falar do portfólio dele aqui, fala de grandes empresas de tanto América Latina, né, quanto Portugal, quanto Europa, de forma geral, e a formação aí que leva conhecimento para muita gente. Então, tem vários alunos aí que provavelmente já conhecem, já tiveram algum curso do Nino em alguma faculdade. Então, Nino, obrigado aí realmente por compartilhar esse momento com a gente aqui. A ideia é a gente falar um pouco sobre o livro, mas antes de entrar nisso, eu queria saber sobre você. Me fala um pouco aí sobre você também. Mestre, muito obrigado. Olha, primeiro, a admiração aqui é mútua, não só por você, mestre Tilly, como também pela Outmarketing. Também conheço a Outmarketing há bastante tempo. Conheço aqui também em Portugal o trabalho muito bom que é feito. Certamente um exemplo, né? Um líder no mercado, né? Mercado em Portugal tendo que aprender muito com o mercado brasileiro. Então, a Outmarketing eu acho que traz um pouco, eleva a barra para cima. E também já fizemos coisas muito interessantes aqui. Você também mencionou o Digitalks também, que adoro. Vai ter, inclusive, novamente em 2023. Não vou poder ir esse ano, mas sinto muita saudade, gosto muito do evento. Então, obrigado por tudo. A sua apresentação, mestre, foi perfeita. Então, não tenho nada a acrescentar, só agradecer novamente aí. Obrigado. Muito bom. Acho que agora é trazer um pouco da ideia desse bate-papo que a gente fez aqui hoje, que está fazendo aqui hoje, que é justamente o quê? Falar sobre marketing. Então, recentemente eu tive aqui em São Paulo no lançamento do livro PEND, que é a metodologia que a gente vai conversar, que o Nino lançou. É um livro extremamente estruturado, já estou em praticamente um terço dele aqui já foi, já comecei a leitura. E o livro ele traz muito conceito sobre marketing. E eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso, porque existem metodologias, né? A gente sabe muito bem que existem algumas que são furadas, que são metodologias que as pessoas fazem resultado rápido, é só em uma semana você está tendo a melhor venda, e a gente sabe que outras que não são. No meu caso seu, por isso que a gente está aqui conversando, é porque é uma metodologia realmente com base científica, enfim, com vários critérios para poder justificar, inclusive, o lançamento de um livro como uma base teórica muito importante, que é o que a gente acredita aqui dentro da Outmarket, né? A gente não sabe que não existe nenhuma fórmula mágica, existe muito estudo e muito trabalho para poder fazer acontecer com a dedicação para o resultado chegar. Então, me conta um pouco aí sobre esse livro que você lançou, sobre essa metodologia PEND, para que todo mundo que esteja aqui consiga entender um pouco mais também de como que funciona esse planejamento aí de marketing que você vem estudando há tanto tempo e continua estudando sobre ele, né? Muito bom. Mestre, você falando uma coisa muito interessante, né, que é aquilo de ter metodologias e metodologias, né? Esses processos que muita empresa acaba fazendo, e muito profissional, por conta de ter que apagar incêndio, né? Então, fazer aquela coisa de muito curto prazo, eu não vou dizer que é errado, né? Porque é até muito útil em algumas ocasiões.
E, entretanto, esse foco, se a gente se perder, é muito fácil se perder apagando incêndio ali no dia a dia, né, e olhando para o curto prazo, que isso dá uma cegueira para as organizações em mais longo prazo, o que pode ser eventualmente fatal, haja vista que hoje em dia o mercado está tão turbulento, mutante, dinâmico, novos entrantes o tempo inteiro, etc. Então, vamos chamar assim, né, a velha, como acreditam tantos, né, infelizmente, forma de você planejar estrategicamente o seu marketing, e até as empresas em geral também, vale dizer, ela segue mais importante do que nunca, né? Porque o que é o planejamento? O planejamento é você tentar minimizar as chances de ter problema no futuro e maximizar as probabilidades de dar certo, né? Então, esse olhar com mais calma, mais aprofundado e mais sólido, ele é essencial para que a empresa saia daquele ciclo muito negativo de correr atrás do próprio rabo, né? Então, o Pende, ele inclusive nasceu por conta de algo parecido com esse problema que eu estou te colocando aqui. Eu era, na época, diretor de marketing para o British Council, para a América Latina e Caribe, e eles pediram para a gente fazer uma espécie de um projeto global, que inclusive deve ter sido um dos primeiros projetos de digital transformation do mundo, eu acredito, foi em 2006. Mas na época a gente chamava de Online Transformation, era o nome do projeto, Online Transformation Program, né? E era um projeto muito grande, muito importante para a organização, num momento muito sensível, né? A internet dando aquele boom em termos de se popularizar muito mais. E eu precisei recorrer a autores já consolidados que falavam sobre plano de marketing e estratégia de marketing, né? E eu peguei basicamente duas metodologias já consagradas, que são extremamente similares entre si, majoritariamente aquela do Malcolm McDonald, que é o pai do planejamento moderno de marketing. E tem um grande livro chamado Planos de Marketing, né? Muito interessante e muito importante. Eu peguei isso para poder começar o trabalho. E, entretanto, ambas as metodologias não estavam muito alinhadas e não utilizavam muito o potencial do digital, que era a minha praia, né, desde já há mais tempo, né, no passado, né? Então, quando eu fiz esse casamento, a gente acabou montando a metodologia Pende, né, que ela foi batizada alguns anos depois, que é algo que traz esse embasamento científico, né, e aí usado há décadas, eu posso dizer tranquilamente, né, e validado academicamente, né, o que significa isso? Isso significa que é uma metodologia que você pode aplicar em diferentes contingências e você vai ter o resultado esperado, né? Porque ela é, como disse, validada acadêmico-cientificamente. Então, pegando isso, com tantas coisas do digital, e o Pende surgiu dessa maneira. Por isso que é planejamento estratégico de marketing na era digital, justamente para poder trazer esse gap. E eu acho que, como você colocou também, para finalizar aqui, não ficar aí alongando na resposta, deixando o pessoal aqui chateado, o diferencial dele ter esse embasamento científico, ele é muito importante, essencial, como você falou, o Outmarket trabalha com isso, não é à toa que vocês estão aí fazendo trabalhos internacionais já há quase 2 décadas, vale dizer, né? Então, isso é muito importante, mas a validação na prática, obviamente, também é o que acaba contando, né, aos olhos do mercado. Então, não só eu mesmo consegui aplicar em tantas e tantas organizações, inclusive treinar várias organizações públicas e privadas e do terceiro setor a utilizar o Pende, como ao longo do tempo os alunos, desde FGV lá atrás, a faixa mais atrás ainda, atualmente do IPOG, em Portugal, nos países que eu tenho oportunidade de levar, lecionando para alunos de diversos países, inclusive no IPAM também, em cursos globais, é bacana que você vê a metodologia sendo aplicada em grandes B2B até na padaria da família do aluno, por exemplo. Então, essa flexibilidade eu acho que é um golaço, porque o livro, eu vou até pedir a licença aqui, mestre, para fazer lá o nosso apresentação, né? O livro, né, que é bastante recheado, bem ilustrado e tudo, né? Com muitos exemplos. Eu também estou lendo, né? Então eu estou relendo o livro pela 25ª vez só esse ano, mas é a primeira vez que eu estou lendo o livro como livro, né? Então, o livro ele traz um page muito completo e o profissional, o gestor, ele vai adequar, pegar o que ele acha que é mais relevante, e tem umas coisas que eu não negocio, eu digo lá que tem que fazer de qualquer forma, para poder aplicar na sua contingência, seja ela qual for. Legal. E isso, o que você falou aí faz muito sentido, que essa junção de metodologias, de estudos e de aplicação, principalmente, que você vem fazendo,
eu afirmo isso aqui, porque realmente quando a gente fez aquele curso lá que eu participei com você, foi em 2018 ou 2019, se não me engano. Você já falava sobre isso, você já tinha estudos sobre isso, e o livro veio agora em 2023, ou seja, não é algo que só serve para 2018 e 2019. Não, pelo contrário, é algo que vem sendo construído, e eu tenho certeza que vai continuar sendo construído, né? Que conforme você vai aplicando isso, mais novas teorias e novos descobrimentos você vai tendo em cima disso. E isso é muito interessante, porque o livro, como eu disse, que realmente eu já estou lendo o livro, ele está muito autoexplicativo, e a gente, com consultoria que a gente tem como serviço aqui também, tem coisas ali que realmente eu já mandei para a equipe, falar que legal, como que é o formato que essa metodologia oferece para poder a gente pensar de um jeito que a gente não pensava dentro do cliente. Então, para a gente, como profissional de marketing, que executa, tem a consultoria, tem um serviço, tem um dia a dia com o cliente, como funciona, e eu sei também que ele está bem montado para os profissionais de marketing que estão dentro das empresas, para que eles consigam fazer um passo inicial de implementar, né? Talvez, pô, eu quero começar a fazer aqui, depois eu busco um consultor para me ajudar, ou coisa do tipo, mas ele também foi montado isso. E como que hoje esses profissionais, seja profissionais de marketing que são consultores, ou os profissionais, um CMO que está dentro de uma grande empresa ou de uma pequena empresa, como você disse, porque ele é válido para qualquer segmento e qualquer tamanho de empresa, como que eles conseguem implementar hoje essa metodologia Pende em seus negócios ou nos negócios dos seus clientes? Ótimo, ótimo. Tille, de maneira muito resumida, existem 3 etapas, que eu chamo de 1, 2, 3, que eu acho que quase todo executivo conhece muito rapidamente na sua carreira. Às vezes, até quando está lá como estagiário, tem contato com isso, que é aquilo de onde estamos, para onde vamos e como vamos chegar lá, né? Então, eu olho para o hoje, faço uma fotografia do momento, um raio-x, eu tenho o agora. Nenhum passado recente também é saudável. Depois eu olho para um outro extremo. Eu quero chegar nesse ponto daqui a tanto tempo, né? Ganhar mais clientes, faturar X e tal. Quando eu tenho esses 2 pontos, né, num plano, o hoje e o futuro desejável, aí eu vou fazer uma ponte, né, para construir um caminho para sair do hoje e chegar onde eu quero. Esses 3 passos são muito disseminados no mercado. E, entretanto, a gente tem que dar um zoom neles, né? Tem que dar um zoom, porque quando você vai, por exemplo, nesse raio-x inicial, né, não é onde estamos, o que quer dizer isso? Não, isso tem uma análise de macroambiente, uma análise do microambiente, aí tem muito do digital envolvido, porque a gente consegue usar o digital hoje para poder levantar muita informação, etc. Então, temos que dar zoom, né? E aí ela vai se completando e vai ficando muito robusta. Um dos grandes baratos, entretanto, é que a gente tem uma etapa que eu chamo de etapa zero. Então, a 1, 2, 3 todo mundo conhece, né? Depois a gente vai se aprofundar e vai trabalhar, claro, porque isso de todo mundo conhece acaba sendo ruim, né? Todo mundo sabe, conhece SWOT e pouca gente sabe usar, né? É sempre ruim. Mas essa metodologia zero, ela foi uma sacada, acho que muito relevante, que eu também levei uns anos para poder chegar a esse ponto de, até de ousar, né? Já que tem algo tão consagrado, essa 1, 2, 3 aí, como é que eu vou colocar uma quarta anterior? Mas, interessantemente, e eu sendo muito rigoroso com meus próprios trabalhos e colocando ali como mando figurino na prática, né, dos livros, dos aprendizados, né, dos trabalhos com organizações que a gente vai tendo, existe um risco muito grande de se começar esse empreendimento de fazer o Pend, de lançar a metodologia, e o cliente ou o chefe mudar algumas coisas no percurso, e isso desestruturar o teu caminho, e aí acaba que você perde uma segurança nas recomendações. Então, a etapa zero, que é o setup, que é criar tudo, ela serve para a gente definir as regras, o escopo do trabalho e poder andar bem, rápido e sem qualquer tipo de ônus ou de imprevisto. E aí, pronto, entregamos o plano legal. Então, a metodologia são 4 etapas. A 0, 1, 2, 3, que é o setup, o que eu chamo do diagnóstico estratégico, extremamente relevante, o direcionamento estratégico, por exemplo, definir objetivos, KPIs, a própria estratégia que a gente vai trabalhar, e fechar com o plano tático e operacional. Então, basicamente é isso. E é claro que isso aí você tem muito para estudar, para pesquisar, como você sabe muito bem aí na empresa. E é interessante ouvir você falar isso, porque muitas vezes a gente chega em alguns clientes e a ansiedade pelo resultado, ela tem se tornado algo tão presente nas companhias, né, que tem que ter o resultado rápido, resolve o meu problema de forma rápida. E o cliente, ele, às vezes, quer pular essa parte inicial, que é o setup, tipo, como você está hoje? Né? E a gente sente que o cliente hoje ele fala, pô, está demorando demais para poder analisar como está hoje. Eu quero pensar para frente. Tá bom, mas para pensar para frente, eu preciso ver o seu cenário de hoje, né? E isso Ô, realmente ele é Tille, importante, qualquer metodologia, né?
Me perdoe aqui uma parte, porque é Vai lá. muito importante o que você falou, porque eu vou reforçar. Quase toda empresa vai querer ir direto para o tático, né? O que Exato, vamos fazer no TikTok para trazer mais clientes? exato, Só que, para isso, eu tenho que ter respostas antes, né? E essa ânsia de sair fazendo, ainda que dê certo, a empresa tem que pensar, bicho, podia ter dado muito mais certo. Eu podia ter usado menos dinheiro, ter sido mais eficiente, ter trabalhado de maneira mais otimizada, vamos dizer assim. Então, é muito importante realmente essa reflexão. Só para estressar o que você falou, que é um dos pontos críticos, realmente, de se trabalhar com planejamento estratégico de marketing. Quando a gente pensa em uma análise de consultoria, uma análise consultiva, ou uma consultoria, ou o CMO dentro da sua empresa, fazendo uma análise do ambiente que ele está, porque ele tem que mudar algo, tem que melhorar resultado, tem que mudar o caminho da empresa, a gente compara isso realmente com um médico no sentido de, quando você vai numa consulta médica, ele não fala assim, deita aí que eu vou cortar sua barriga. Não, o que está acontecendo? Deixa eu entender o que você sente hoje, por que você tem sentido nesses últimos X tempos. O que você sentiu para poder chegar? Ah, não, realmente nós temos que fazer um corte na barriga ou não, é só fazer um tratamento com uma medicação que vai resolver. Então, é E é muito importante ter a visão frustrante. do hoje, né, e do É. passado. E é muito frustrante quando a gente está no médico, e eu também gosto de fazer essa mesma alusão, porque as pessoas Exato. percebem rapidamente. Às vezes ele fica semanas pedindo exame e É. você fica chateado, porque você também quer saber o que quer tomar logo um remédio, mas ele não consegue identificar, então ele não pode sair medicando, né? Todos nós, né? Deus nos livre, mas eventualmente já passamos, nós Exato. mesmos, ou alguém na nossa família, uma situação dessa. É angustiante. Então nós compreendemos. Só que se a gente der o remédio errado, isso pode ser eventualmente, né, até fatal, né? Que no caso de Exato. uma empresa é perder muito dinheiro, ir à falência, causar uma grande crise, ou algo assim. O diagnóstico ele é muito importante para qualquer tomada de decisão do que tem que ser feito, né? E isso demonstra até a maturidade da empresa, né? Quando a gente olha para o lado corporativo, que é a empresa que tem maturidade fala, não, analisa para depois a gente tomar a decisão do que fazer. A gente tem que ser rápido, claro, a gente não vai tomar um processo muito longo, mas é ter essa consciência. Então, é muito legal enxergar isso, e de novo no livro está muito claro isso, que essa análise é feita, como que é estruturada, analisando concorrência, analisando como que está o posicionamento da marca, como que ela é vista pelo cliente, isso tudo, essa presença de análise, ela se torna importante. E aí você comentou aí também que a aplicação ela serve, você citou o exemplo aí do tanto um CMO de uma grande corporação, como também um aluno seu que está lá e a família tem uma padaria e pode aplicar essa metodologia. Como que funciona isso para essa diferenciação, uma única metodologia que funciona para qualquer tipo de empresa, para qualquer tamanho e tudo mais? Isso é um ponto que eu acho dos mais legais, né, do Pend. Eu uso para grandes empresas, né, com as quais eu trabalho, mas como falei, e também para públicas e privadas e outros em outros campos. Isso porque tem algumas coisas, como eu havia dito para você, que estão lá no livro também, eu dou nos meus cursos, que eu digo que não dá para negociar, né? Então, você tem que sempre começar e ser o centro de tudo o cliente. Isso não tem como negociar, você tem que saber quem é aquele pessoal, né? Idealmente, né, segmentar a base que você trabalha. Às vezes, para uma padaria, para um cabeleireiro, um fisioterapeuta, não é fácil, né? Ou ele não, enfim, não é acessível esse conhecimento a ele. Mas tudo bem, que você entenda lá um pouco mais de quem é a pessoa que você quer buscar. E se você tiver essa dúvida, tenta olhar para o que você já tem dentro de casa, né? Ou seja, quem são meus melhores clientes, né? E ver aquele perfil para tentar ter mais daquele. Então, isso é muito importante, não tem como negociar. Não tem como negociar a gente sempre olhar um olho no cliente, o outro no concorrente. Como você acabou de dizer também muito corretamente. É um grande erro das organizações achar que não tem concorrente, ou então que não vale a pena olhar e ficar sistematicamente olhando para a concorrência. Normalmente isso faz com que o pende seja até um pouco mais longo, porque nunca foi olhado para a concorrência. Temos que olhar agora, então. Então, cliente e concorrente não dá para negociar. Mas o posicionamento diferenciais que você também colocou. Agora, no diagnóstico, imagina, eu posso fazer uma coisa tão detalhada quanto fazer um raio-x da performance do site, ou e-commerce, ou landing page, a performance do site da empresa. Eu olhar para a velocidade, tempo de carregamento de imagem, muito específico e muito técnico. Eu posso ir a esse ponto. Se fizer sentido para a minha empresa, se o meu cliente estiver pagando por esse tempo e por esse esforço, ok.
Agora, não posso fazer isso, ou não faz sentido para mim, ou sequer eu tenho site, porque eu sou aqui uma prática pequena que uso só Instagram e TikTok. Então, você tem outras auditorias a se fazer, desde elas mais abrangentes, então eu olhar para mais coisas, mais canais, né, abrangendo, ou menos abrangentes, vou olhar só para o meu Instagram, o resto eu não tenho, então é pouco importante. Ok. E profundas ou mais rasas. Então, eu posso ir lá no detalhe técnico, como esse exemplo que eu dei agora, ou então eu vou olhar aqui só para a homepage minha e do concorrente, vou ver o que ele oferece, o que ele não oferece, vou anotar aqui umas coisas. Então, a gente consegue usar isso de acordo com as limitações de recurso. Então, eventualmente, uma grande empresa vai ter meses para fazer esse trabalho e vai investir bastante para poder fazer. E se eu estou fazendo para o dentista que eu atendo aqui na minha pequena agência, eu vou ter que fazer realmente uma coisa um pouco mais corrida. Em 2 semanas, eu tenho que tentar levantar informação, saber o que ele quer e, quem sabe, já propor algum tipo de plano. Tudo bem, vai ser para um plano mais curto, né? Um projeto mais curto. Mas essa flexibilidade, ela fica um pouco à disposição do estrategista, né, que for utilizar o Pend, para lançar a mão da ferramenta A, ferramenta B, estudar isso ou não, e sempre que tem algum ponto mandatório, eu tento destacar isso. Por exemplo, como já falei do diagnóstico, agora, objetivos. Eu não tenho como propor o que você vai fazer na internet ou em qualquer canal de marketing se eu não souber o que você quer. Né? Então, tem coisas que não dá para discutir. O resto a gente usa de acordo com as possibilidades e o nosso contexto específico. E disso que você falou, tem duas coisas que passaram na minha cabeça aqui enquanto você falava, que uma é essa análise de concorrência, ela é muito interessante também, porque quando a gente fala da era digital e o ambiente digital, a gente não tem só o concorrente empresa do lado, né? Então, vou dar um exemplo lá, a padaria da esquina com a padaria de lá, ou no mercado B2B, uma empresa de tecnologia que atua aqui vendendo um software específico vai ter o concorrente só a outra empresa que vende o mesmo software específico para o mesmo segmento. Hoje existe uma concorrência digital que ela vai além, que é a universidade, porque ela traz conteúdo. Então, às vezes, numa pesquisa que você faz para solucionar um problema no Google, quando você faz essa pesquisa, o que vai aparecer na primeira página são universidades, é o blog de uma mídia específica que fala sobre aquele tema. Então, até o cliente chegar no seu negócio, ele passou por outras que não são nada associadas à venda de negócio, mas você tem que aparecer antes. Então, ter essa presença, quando a gente fala do mundo digital, essa presença é importante. E aí, a segunda coisa que me fez pensar é, no seu livro, o Rafael Hess faz a introdução do livro, que é uma grande referência aí também de pessoa séria que entende a estratégia de conteúdo e de SEO de uma forma relevante. É o que ele sempre coloca também, que é a qualidade do que é feito. Não adianta você fazer uma análise de concorrência, você fazer lá a definição, vou trabalhar só com o Instagram, ou só o LinkedIn, ou vou trabalhar com 10 estratégias de comunicação, mas meu conteúdo é ruim, meu conteúdo é fraco, meu produto não está direcionado exatamente com a venda que tem que ser feita. Então, é juntar isso tudo, né? Ter essa concorrência que é entender que não é só mais a empresa que faz igual ou que vende algo parecido com o seu, e a qualidade tanto de conteúdo que é produzido, que não é só fazer palavra-chave, como também a qualidade da entrega, né? Que hoje a exigência numa jornada de compra, quando chega lá no pós-venda, na área de sucesso do cliente, o cliente ele exige muito isso, né? A qualidade do que foi prometido lá atrás. Então, isso também junta nessa metodologia sua aí de fazer essa análise. Ótimo. Olha, colocações muito interessantes. O Reis realmente, a participação dele no livro, para além da introdução muito carinhosa e muito correta, no meu ponto de vista, que ele fez, ele deu muitos empurrões ao longo da minha carreira. Eu sempre tive uma carreira muito ligada à consultoria para grandes empresas e universidade. Então, eu nunca dei muita bola para ficar em rede social, etc. Meus clientes eram muito de boca a boca. Então, e o mundo acadêmico funciona um pouco de maneira diferente. E quando eu decidi abrir um pouco mais o leque, né, inclusive lá com os cursos que você também fez, e outros tantos bons profissionais do seu quilate ou próximos ao que você já conseguiu conquistar na sua carreira, ele também deu um empurrão. E aqui ele me colocou, por exemplo, em contato com a DVS, e eu consultava muito ele sobre a questão de ser autor, né? Rafael, como é que é isso aí, cara? Isso aqui cabe, não cabe, e tal. Então ele sempre foi uma pessoa presente. E o livro, na verdade, traz até outras pessoas também colaborando, né? Tem lá o Marcos Hiller, tem a Camila Renault com o seu depoimento, Sandra Turk também é mencionada, o Andrei Scheiner lá da FGV. Eu não vou lembrar aqui de todos porque é muita gente realmente interessante. E você colocou um ponto
que é aquilo, Tile, de fato, a gente tem uma concorrência cada vez mais acirrada. Infelizmente, porque isso é muito ruim para o mercado inteiro, a gente está vendo uma enxurrada de mais do mesmo, né? Então, você vê aí muito. A gente que consome muito conteúdo do online, até para a gente ter que estudar e se manter atualizado, né? A gente acaba vendo que toda hora aparece 50 pessoas novas falando as mesmas coisas, de sabe o que dá certo no Instagram, como fazer um carrossel, não sei o que lá. Fala assim, cara, é aquela coisa que o filósofo lá do Pink Floyd já dizia, né? Another brick in the wall. Então é todo mundo igualzinho. E isso para marketing é mortal, porque na hora de o nosso cliente, o nosso leitor, o nosso prospect, o nosso possível investidor, né? Ou seja, o nosso stakeholder, o nosso público, ele tomar uma decisão de eu vou contratar Outmarketing ou agência A, agência B ou agência C. Na hora de tomar essa decisão, eu vou comprar o livro do Nino ou vou comprar o livro. Na hora dessa decisão, ele vai buscar algumas variáveis para ajudar ele a racionalizar a decisão dele, né? Então, nessas variáveis, ele vai tentar buscar o que o Alexandre Outmarketing tem que os outros não têm. O que ele tem de melhor do que os outros, para me ajudar a tomar decisão. Então, a gente precisa se diferenciar. É muito importante isso. Então, quando a gente fica sendo mais do mesmo, que normalmente, você falou muito bem, e é uma grande infelicidade, é a maior parte dos profissionais e organizações que entram no mercado que não tem claro na cabeça deles os diferenciais, fala aquela coisa, né? É equipe, é qualidade, bicho, pode até ser, mas você tem que deixar isso muito mais claro, né? E muito mais bem protegido. Então, eu acho, Tili, pegando esse seu raciocínio que você colocou agora, me lembra aí de 2 pontos: diferenciação e posicionamento. Sem isso, a empresa ela vai ser mais uma. E o que acontece é que ela vai ser mais pressionada, sendo mais um tijolinho no muro, igual a todo mundo, há muito mais pressão por reduzir o preço. Porque se o Nino e o Chile e tantos outros são iguais, qual é o mais barato? Né? E é uma competição que uma empresa deveria querer, competir por preço. Né? Então, eu acho que a gente tem que sempre se ligar que qualquer esforço de marketing tem que ter diferenciação. Excelente, acho que a gente é muito coerente, a gente pensa muito igual em relação ao que tem que ser levado para o mercado, como a gente pensa de marketing, né? A gente está no dia do lançamento lá, eu conversando com você, eu falei, claro que estar presente é importante, porque pessoas que falam do marketing de uma forma embasada, com conteúdo realmente sobre isso, e com teoria, isso faz muito sentido, que é o que a gente quer no mercado, né? Porque a gente bate em muitas empresas aí para fazer uma reunião que ele quer o resultado rápido, e a gente fala, pô, isso não resolve. Então, acho que complementando o que você disse aí muito bem, além de ter diferenciação e ter o posicionamento, é contar com profissionais que têm uma vontade e uma ansiedade para o resultado, para ter o resultado, mas que também tenham a maturidade de ter o pé no chão que precisa estudar. Não adianta acessar o Google lá e falar como gerar resultado rápido para a minha empresa e achar que vai ter uma fórmula mágica lá. Não, se não sentar, se não estudar, se não buscar curso, se não ler, pegar leituras que sejam embasadas em metodologias e tudo mais, não faz sentido, porque vai ser só mais um, né, como você disse aí, mais um tijolinho na parede para poder falar o que todo mundo fala e você não traz novidade nenhuma. Então, acho que juntando a isso é realmente ter profissionais que entendam que estudar, que buscar conhecimento, voltar na teoria lá atrás, né, porque mesmo que esteja um pouco mais atrasado em relação ao que é o mundo hoje, mas existem coisas lá atrás que fazem muito sentido ainda para hoje. Então, buscar isso para poder ter essas entregas, né, dentro tanto como um CMO, como um gerente, como um analista dentro de uma empresa, como também algum profissional de marketing que esteja numa agência ou que seja um consultor também ter esse embasamento, porque isso enriquece qualquer conversa, né, e passa segurança para o cliente para começar. Então, Exato. já começa diferente. Muito bom. Nino, acho que foi um super papo aqui. Dá para a gente fazer, acho que mais vários. Disso daqui a gente pode quebrar e fazer outros. Conteúdo com você sempre é muito enriquecedor. Como eu sempre digo, aprendo com você muito, porque você traz uma base de história do marketing, isso é muito importante. A gente sente falta disso com muitos profissionais hoje. Então, eu só te agradecer realmente por disponibilizar esse tempo, avisar para todo mundo aqui que o livro já está na Amazon, então não tem desculpa para não ter acesso a uma metodologia realmente com boas práticas, com embasamento teórico, para poder fazer aplicação rápida, porque realmente tem tabelas, ele tem muita imagem ali mostrando, ele explica como você faz uma apresentação para um executivo
dessa análise que você está fazendo, como que você tem que usar para poder fazer uma apresentação mais convincente com base em dados, enfim. É um livro que realmente ele tem que ser de cabeceira ali, de pesquisa para qualquer momento aí de profissional de marketing, seja como executivo de marketing ou um profissional que aí seja de agência ou de consultoria. Então, Nino, obrigado aí pelo seu tempo. Estou 100% à disposição aí para a gente poder marcar outras conversas desse tipo. E, de novo, pessoal, não deixem de comprar o livro aí, Nino. Obrigado. Obrigado, mestre, a você, Outmarketing, sempre disponível à conversa. Também aprendi muito, já anotei aqui um monte de coisa para ideias para o futuro e só agradecer até pelo trabalho que vocês fazem, porque levantar a barra do mercado, né, elevar o marketing do nosso mercado é bom para todo mundo. Melhores clientes, melhores pagadores, então todo mundo sai ganhando. Perfeito, é isso aí. Vamos, juntos a gente consegue fazer isso com mais força e muito mais rápido, né? Nino, obrigado e até a próxima, então. Um abraço. Obrigado. Boa, acho que agora já deu Oi, aqui. Deixa eu só beleza. fazer um corte, porque se a gente desligar eu não consigo fazer, mas só que eu vou aproveitar para o início do Outtalks, que é o podcast, então eu vou só gravar aqui, só para poder fazer Fica a em frase. silêncio, né? Você pode ficar em silêncio, é só para poder fazer a introdução do Outtalks, que aí depois a gente corta ele aqui. Olá, bem-vindo a mais um Outtalks. Hoje um episódio especial para a gente falar de uma metodologia de marketing com o lançamento de um livro. Então a gente tem como convidado hoje o Nino Carvalho. Ele é um consultor com uma grande experiência e ele vai falar um pouco sobre o PEND, que é uma metodologia que ele vem estudando há muito tempo e recentemente acabou de lançar um livro falando sobre essa metodologia e ensinando tanto para o mercado de agências, de consultores que aplicam a metodologias de marketing, como também para as empresas que têm um executivo ou um analista ou um gerente de marketing que queira transformar digitalmente a sua empresa pensando na área de marketing de vendas. Então, fica aqui a introdução de algo muito bom que vai começar agora.